Olá, paz do Senhor, bem-vindo ao programa Nossa Escola Dominical. Nós estamos hoje começando uma nova jornada de 13 lições bíblicas sobre um tema extraordinário. Vamos estudar neste trimestre sobre oração. Temos uma nova lição, Senhor, ensina-nos a orar. Lições profundas ministradas por Jesus, seus ensinos, sua palavra, que nos traz edificação e despertamento para uma vida de oração. A revista A Escola Dominical, ela faz parte do programa de educação cristã continuada, um programa novo, a maior novidade que temos no Brasil em termos de escola dominical. Você se inscreve nesse programa, os nossos contatos estão aí para você tomar ciência e então você pode não só estudar a Bíblia, participar da escola dominical, treinar obreiros, mas também ter a certificação teológica básica. Muito interessante, uma escola dominical diferente para você, sua igreja e sua família. Olhe, 13 lições, como eu disse, eu vou dizer aqui alguns temas para você sentir o gostinho desta lição sobre oração. A primeira lição, o título é Ensina-nos a orar. Depois, na sequência, vós orareis assim, orareis ao Pai, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E você vai notando que as nossas lições seguem uma sequência de ensino, de oração baseado no que Jesus ensinou sobre esse tema. É um estudo aprofundado sobre os ensinos de Jesus acerca de oração. Nós vamos aprender com Jesus, como ele mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vamos aprender com Jesus como orar de modo eficaz, de modo profundo e como ensinar também acerca da oração. Nós vamos começar a nossa aula, comigo está aqui uma turma de escola dominical, de jovens, tudo bem? Kelly, o Lucas, o Williams, a Sara e a Daiane que estão aqui com a gente nesta lição de escola dominical. Eu quero contar aí com a cooperação de vocês para a recitação das primeiras leituras de nossa aula de hoje, começando pelo assunto da lição. Qual é então? Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. É um vocativo, um pedido a Jesus. Texto áureo. Um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Isso mesmo. E a verdade prática? A oração mais importante que podemos fazer é ensinar-nos a orar. É interessante isto. O homem de Deus disse certa vez que ninguém pode se excusar de não saber orar. E a melhor maneira de aprender a orar é orar para que aprenda a orar. Então é muito interessante essa verdade prática. A leitura bíblica, eu vou pedir ao Lucas que faça essa leitura que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1 ao 4. Pode ler, por favor, Lucas. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Esta leitura é importante de Jesus, palavra de Jesus sobre a oração. Olha, gente, a nossa aula está dividida em 3 blocos, em 3 segmentos, que são, primeiro, Jesus orava, segundo, ensina-nos a orar, e no terceiro bloco, a oração que Jesus ensinou. Cada um desses blocos tem seus subtópicos. Eu vou pedir que vocês me ajudem. Em Jesus orava, nós temos, primeiro, Jesus praticava e ensinava. Segundo, Por que Jesus orava? Depois temos o bloco Ensina-nos a orar e os tópicos são Aprendendo com Jesus. Eles não sabiam orar. Terceiro, Jesus ensina a orar. E o quarto, Orando para saber orar. e no final nós vamos ver a oração que Jesus ensinou, 3 tópicos. Quais são? Oração com propósito. Vós orareis assim, E, orando o Pai Nosso. ok. Então, nossa lição sobre oração.
Oração, Senhor, ensina-nos a orar. Neste trimestre você vai aprender coisas muito profundas sobre oração. Você vai descobrir com Jesus modos simples de orar. Se você observar, for medir o tempo da oração do Pai Nosso, oração modelo, você vai ver que ela é muito curta, mas ela é extremamente completa e perfeita. Nós vamos começando então com esta primeira parte, Jesus orava. É muito interessante isto. Nós temos muitas vezes uma noção de que as pessoas que são consideradas iluminadas em termos de religião, elas não precisam ter algumas disciplinas, alguns cuidados pessoais, porque elas já têm um nível de revelação muito grande. Então parece que é dispensável para elas algumas condutas que aos demais seguidores de tal religião, de tal filosofia, é exigido. Mas no caso de Jesus é interessante isto, que Jesus é o exemplo de oração. Por que Jesus orava? Nós temos aqui vários tópicos para investigar sobre Jesus e sobre oração. Porque nós aprendemos com Jesus sobre oração não apenas o que ele fala sobre oração, mas sobretudo nós aprendemos com Jesus observando o comportamento dele. Muitas vezes numa leitura não verbal de Jesus, nós aprendemos muito sobre como viver em oração e sobretudo da vida cristã. Nós temos estes tópicos. Primeiro, Jesus praticava e ensinava. E aí algumas divisões: oração secreta, oração pela madrugada, oração a vida inteira. Então, esse é assim, um grande diferencial da pessoa de Jesus, que realmente Jesus não foi um teólogo da religião, mas ele foi uma pessoa que falava do que vivia. E sobre oração não é diferente. Vamos ver esses subtópicos sobre o que Jesus praticava acerca de oração e ensinava. Oração secreta. Oração secreta. Um exemplo de Jesus em oração secreta. Ele falou sobre isso, inclusive nessa passagem da oração modelo, ele nos recomendou a oração secreta. Fecha o aposento, entra ali, fala ao teu pai que está oculto, teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Jesus orou muitas vezes de modo secreto, mas também vamos ver mais. Querem outro exemplo de Jesus em oração, na letra B? Nós temos a oração? A oração pela madrugada. Oração pela madrugada. Professor, sobre essa questão aqui da oração secreta, eu acredito que é muito importante, né? A gente orar, como tem vários temas aqui, oração secreta, oração pela madrugada, até mesmo incluir aquela parte que está escrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 17, eu acho, sobre oração sem cessar. Isso, né? orar sem cessar, pastor. Eu acho muito importante. O que o senhor acha sobre... que tem muita gente que não entende, né? Quando a pessoa diz orar e sem cessar. Pensa que é toda hora. Olha, um grande homem de Deus que foi Spurgeon, ele falou que a oração sem cessar, que a gente conhece muito como oração em espírito, oração mental, ele disse que é um estado permanente de vigilância na presença de Deus. É como não desligar. Eu acho assim que é como nós temos na internet hoje, né? A gente não desliga mais. A gente fica o tempo todo, né? E às vezes até durante a noite chega alguma mensagem e a gente acorda se o celular estiver ligado, a internet estiver ligada. De alguma maneira, essa oração sem cessar, Spurgeon disse assim, comparando a invencível armada, como era conhecida a Marinha Britânica, ele disse assim, que orar sem cessar significa como um estado de prontidão. A qualquer momento, se vier um ataque, aquele que está orando sem cessar, ele está ligado a Deus, ele está o tempo todo vigiando em oração. Quer dizer, é um estado mais de percepção espiritual, de, mesmo nos afazeres, no ônibus, no trabalho, na escola, nas ruas, nas reuniões diversas, nós estamos sempre ligados a Deus. A qualquer momento, oração. Como um bate-papo, né? Isso. Oração secreta, eu acho muito legal, que assim, a gente tem o nosso segredo com Deus, né? Sim. E é nesse momento que eu acho bacana, porque na oração secreta é aquilo, é tu e Deus. Sim. Entendeu? Eu tenho meu segredo com Deus. Sim. E Jesus, ele se retirava para orar, né? Como está escrito aqui em Lucas capítulo 5,
versículo 16, que diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso. Então, Jesus Veja, então, ele dá o exemplo do que realmente vivia. Esta oração secreta, Jesus se referiu muito a isso, como eu falei também. Você ora de modo oculto e seu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, esse é um princípio básico, mas outros modos Jesus também referiu, além da oração pela madrugada, oração a noite inteira, nós temos relato disso no Evangelho de João. Jesus orava, separava noites inteiras para estar na presença do Pai, oração nas emergências, oração em momento de tentação, oração, leiam comigo, oração de gratidão, depois oração de intercessão e finalmente nós temos uma pergunta: por que Jesus orava? Então, nessa sequência de tantos modos de orar, de tantas maneiras de orar, caminhando por uma oração pessoal e depois indo para uma oração intercessória, nós vemos que Jesus é realmente o nosso exemplo de oração. Então, quando ele nos aconselha, adverte, admoesta e nos convida a orar, ele está falando do que bem conhece, do que bem viveu a oração. É possível viver assim a oração. Por que Jesus orava? É uma pergunta que está feita aqui e a nossa edição responde dizendo que pelo fato de ele ser homem. Jesus, ele é 100%, foi em seu ministério terreno 100% Deus e 100% homem. E do ponto de vista, então, de sua natureza terrena, ele precisava orar, assim como nós precisamos. Isso é muito importante, a gente está apenas começando a nossa aula, daqui a pouquinho a gente volta.